No estudo anterior, nós vimos que Satanás, após ser vencido por Jesus, após não conseguir levar Jesus a pecar, ele investe agora todas as suas forças contra os seguidores de Jesus. O dragão, Satanás, se volta contra a mulher, ou seja, contra o povo de Deus aqui na terra, e por extensão contra também os seus descendentes finais, como nós lemos no capítulo 12, versículo 17, que diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como arma para sua intenção, Satanás usa então poderes aqui na terra para atingir seu objetivo. Esse poder usado por Satanás acabou por perseguir aqueles que realmente queriam fazer a vontade de Deus. E hoje nós veremos que poder é esse que foi usado por Satanás. E no capítulo 13 nós encontramos ali as características desse poder religioso que Satanás usaria. Vamos ler então Apocalipse 13, versículos 1 até o versículo 8. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A profecia diz que essa besta surgiria do mar. E mar é composto por água. Em profecia, são povos, multidões, nações e línguas, como nós podemos ver em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 15, que diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. O mar, então, de onde essa besta emerge, esse poder emerge, representa uma região densamente povoada. E na Idade Média, o local que era povoado era a Europa. Mas nós temos ainda outras características desse poder que seria usado por Satanás. No versículo 2, disse que esse poder é semelhante ao leopardo, tem pés de urso, boca de leão, e recebeu poder do próprio dragão, do próprio Satanás, e também o seu trono e também grande poderio. Essa besta que sobe aí do mar corresponde à mesma visão de Daniel capítulo 7. Vejamos aqui a comparação. A primeira besta de Apocalipse, no capítulo 13, é semelhante ao leopardo, como diz o verso 2. Na visão de Daniel, no capítulo 7, versículo 6, o leopardo era ali o terceiro animal. Em Apocalipse, essa besta tem pés como de urso. E na visão de Daniel, o urso era o segundo animal, como podemos ver no versículo 5. A besta também tem boca como de leão. Na visão de Daniel, o leão é o primeiro animal, como podemos ver no verso 4. A besta de Apocalipse tem 10 chifres. O quarto animal também tem a princípio 10 chifres, como podemos ver no verso 7. A besta tem 7 cabeças. Na visão de Daniel, o total de cabeças dos 4 animais também são 7. A besta tem uma boca que profere blasfêmias. O chifre pequeno
da visão de Daniel, também tem uma boca que fala blasfêmias, como podemos ver no verso 25. A besta age por 42 meses. Na visão de Daniel, o chifre pequeno age por 3 tempos e meio. Esses 2 tempos aí são os mesmos, vamos ver daqui a pouquinho. A besta combate os santos e os vence. E na visão de Daniel 7, o chifre pequeno combate também os santos e os vence, como podemos ver no verso 21. Não vamos aqui fazer um estudo sobre a visão de Daniel, mas você pode entrar no link abaixo se tiver interesse de conhecer melhor sobre o assunto. Mas tanto em Daniel quanto no Apocalipse, os chifres apontam para as tribos bárbaras que vieram do norte e invadiram o Império Romano, fragmentando então esse império em vários países ou estados. A besta então representa um poder que se levantaria depois que o Império Romano chegasse ao fim. Esse detalhe está em paralelo com a interpretação dada pelo anjo em Daniel 7, de que o chifre pequeno surgiria depois dos outros 10. Portanto, esse poder surgiria depois da queda do Império Romano. Ainda mais detalhes sobre essa besta, esse poder que surgiu depois do declínio do Império Romano, você pode entrar no link abaixo e terá maiores detalhes. Aí no versículo 5, afirma que essa supremacia, a supremacia desse poder ia durar 42 meses. O mês bíblico possui 30 dias. Se multiplicarmos então 42 por 30, nós vamos ter um total de 1260 dias, que em profecia são na verdade 1260 anos. Quando nós aplicamos o princípio dia-ano. Então, 1260 anos, esse poder perduraria. Esses 42 meses correspondem ao mesmo período do chifre pequeno na visão de Daniel 7, versículo 25, onde ele diz que esse poder agiria então por 3 tempos e meio. Um tempo corresponde a um ano. 2 tempos correspondem a 2 anos, que tem 720 dias. Meio tempo corresponde a meio ano, e meio ano tem 180 dias. Se nós somarmos 360 dias mais 720 mais 180, nós vamos ter um total de 1260 dias. Ou seja, 3 tempos e meio, ou seja, 3 anos e meio, correspondem a 1260 dias, que é o mesmo período de Apocalipse 12, versículo 6, que diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Portanto, nesses 3 casos aí, está se referindo ao mesmo período de perseguição. Satanás então usaria um poder para perseguir os filhos de Deus aqui na terra, num período de 1260 anos. Recorrendo então à história, o poder que se levantou depois da queda do Império Romano foi o poder papal. E realmente esse poder perseguiu cristãos num período de 1260 anos. Esse período então se estende desde 538 depois de Cristo, quando também o terceiro dos chifres de Daniel 7, 8 e 20 caiu, até 1798 depois de Cristo, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Veja esta citação: o papado for extinto, nem mesmo os vestígios de sua existência permaneceram, e dentre todos os potentados da Igreja Católica Romana, nenhum único dedo foi movimentado em sua defesa. A cidade eterna já não possuía príncipe ou pontífice. Seu bispo era um cativo que morria em terras estrangeiras, e o decreto anunciou também que nenhum sucessor seria providenciado para ocupar o seu lugar. Nesse período, então, de 1260 anos, onde houve essa perseguição, calcula-se que o número de mártires foi mais de 1 milhão, só na Idade Média. Tanto no verso 5 como no verso 6, diz que esse poder
profere blasfêmias, tanto contra Deus como contra o seu nome, também contra o seu tabernáculo e também os que habitam no céu. Esse poder blasfemo dessa besta fala e ensina verdadeiros absurdos contra Deus e a verdade, com arrogância e blasfêmia, colocando-se em algumas situações até mesmo superior aos anjos, arcanjos e até mesmo a Deus. Além de blasfêmias, a boca proferiria arrogâncias. A esse respeito, as pretensões papais são bastante claras. Por exemplo, o Papa Leão XIII escreveu em 20 de junho de 1894: nós ocupamos na Terra o lugar do Deus Onipotente. Olha só, querendo se colocar no lugar de Deus. O Concílio do Vaticano, que foi realizado em 1869 e também em 1870, estabeleceu o dogma da infalibilidade papal. Quando ele fala ex-cátedra, isto é, em função de seu ofício apostólico, seja para explicar uma doutrina ou um item de fé e moral a ser mantidos pela Igreja, seja concernente à disciplina e ao governo da mesma, sua palavra é lei e deve ser acatada sem questionamento, permanecendo inalterável por si mesma e não pelo consenso da Igreja. Blasfêmia e arrogância também se unem em certas práticas romanas, como, por exemplo, a outorga do perdão, que é considerado um direito canônico, e da bênção sobre a hóstia, que é o dogma da transubstanciação. Quando o Papa diz que ele tem esse poder de perdoar, passa a ocupar o lugar do próprio Salvador. Quando ele diz ego te absolvo, eu te absolvo, ele absolve do pecado. E isso a Bíblia nos ensina que só Deus pode fazer. Esse grande poder que Jesus recebeu, ele comunicou a seus sacerdotes. Perdoar um só pecado requer toda a onipotência de Deus, mas o que só Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote também pode fazer. São Clemente, portanto, tinha razão para dizer que o sacerdote é, por assim dizer, um Deus na terra. Vejam só, o papado se diz ser um Deus na terra. E quem é que quer se colocar no lugar de Deus, até superior a Deus? Nós já vimos isso em estudos anteriores. E aqui esse poder está deixando bem claro que ele se coloca no lugar de Deus. Quer ser um Deus aqui na terra. E o dogma da transubstanciação coloca os sacerdotes em plano até mesmo superior a Deus. Mas a nossa admiração devia ser muito maior quando verificamos que, em obediência às palavras de seus sacerdotes, essa frase aí quer dizer este é o meu corpo, Deus mesmo desce sobre o altar e vem onde quer e tantas vezes que eles o invocam e se coloca em suas mãos, mesmo que sejam seus inimigos. E depois de ter vindo, ele permanece inteiramente à disposição deles, pois o movem de um lugar para o outro, como lhes apraz. Assim, o sacerdote pode, de certo modo, ser chamado criador de seu criador. Olha que coisa mais absurda. O texto de Apocalipse afirma que, além de blasfemar contra Deus, a besta também blasfemaria contra o tabernáculo de Deus e contra os que habitam no céu. No caso, diz que o chifre pequeno, que equivale no Apocalipse à besta que subiu do mar, iria se levantar contra o santuário de Deus. E uma olhada novamente nesse pormenor, na interpretação daquele capítulo, demonstrará que o blasfemar da besta contra o tabernáculo de Deus foi com efeito devidamente cumprido. Esse poder também blasfemaria contra os que habitam no céu. Aí eu pergunto, quem habita no céu? Jesus, né? Deus e o Espírito Santo. E os anjos também. As declarações blasfemas, então, do romanismo, já expostas aqui, são exemplos eloquentes de como este detalhe profético é cumprido concernente ao Pai e ao Filho. Essas afirmações adicionais envolvem o Espírito Santo e os anjos, veja só. O Concílio de Trento, promovido pela Contra-Reforma e realizado entre 1545 e 1563, estabeleceu, entre outras decisões, que mesmo os sacerdotes envolvidos em pecado mortal exercem como ministros de Cristo a função de perdoar pecados em virtude do Espírito Santo concedido na ordenação, e que a opinião de que esse poder não existe nos maus sacerdotes é errônea. Em outras palavras, o Espírito Santo é feito aqui conivente com o pecado, se nós prestarmos bem atenção. Veja essa outra afirmação.
Muito abaixo do Padre estão os anjos e arcanjos, porque ele pode, em nome de Deus, perdoar os pecados, ao passo que os anjos nunca o puderam. Uma outra forma de blasfemar contra o céu é a crença católica num sem número de mediadores e mediadoras colocados na glória para estar a ordens de pecadores suplicantes. Além do culto aos santos, que promove um movimentado jogo de comércio, as festas, também as padroeiras de determinadas cidades, que são periódicas ao redor do mundo, são também um exemplo disso. Durante a supremacia papal, que foi de 538 a 1798 d.C., perseguições como o mundo nunca antes presenciara sobreviveram aos seguidores de Cristo. Milhares de fiéis testemunhas de Jesus foram mortas. As Escrituras descrevem esse período como um período de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 21. Portanto, essa angústia predita por Cristo seria a maior enduração para os filhos de Deus. As Escrituras também mencionam esse tempo de perseguição quando diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, versículo 29. Então, mais uma característica aí para nós identificarmos quem é essa besta. Depois desse período de perseguição, de 1260 anos, haveria então um sinal no sol, na lua e nas estrelas. E realmente, o sol se escureceu e a lua tornou-se como sangue em 19 de maio de 1780, e a queda das estrelas, que foi em 13 de novembro de 1833, como constam nos documentos e jornais da época. Apesar da aparente vitória desse poder, o versículo 8 diz que os adoradores da besta não têm seu nome escrito no livro da vida. Essa é uma forma de dizer que eles estão totalmente perdidos. Capítulo 20, versículo 15 diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O lago de fogo equivale à segunda morte, ou à morte eterna, como podemos ver no versículo 14. Então, 4 textos desse livro deixam bem claros as consequências de se dar apoio às ordens da besta e de adorá-la. Quem adora a besta, está escrito em Apocalipse 14, versículos 9 e 10, beberá do vinho sem mistura da ira de Deus. Também será atacado com úlceras malignas, a primeira das 7 últimas pragas, e sem dúvida sofrerá o dano das demais, como está escrito no capítulo 16, versículos 2 e também o 11. Também no versículo 14, versículo 11, diz que não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. E no versículo 10 diz que eles seriam atormentados com fogo e enxofre. Por outro lado, aqueles que vencerem a besta e as coisas ligadas à besta estarão no mar de vidro, entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 15, versículos 2 e 3. E eles estarão no céu, durante o milênio, participando da obra de julgamento, como está escrito no capítulo 20, versículo 4. O Senhor dos céus e da terra não está indiferente a todo esse contexto, e por sua palavra faz duras advertências a esses seguidores da besta, mostrando a herança daqueles que resistirem a esse poder do mal. A Bíblia também nos diz que o dragão, Satanás, usaria um outro poder, um poder secular, um poder político, para se unir a esse poder religioso, a fim de perseguir os filhos de Deus aqui na terra. Mas esse é assunto para o nosso próximo estudo: a besta que surge da terra.